E a gente já começa com matéria, porque conversamos hoje com o ex-prefeito de Teresina e pré-candidato ao governo do estado do Piauí em 2022, Silvio Mendes. O tucano revelou dados de uma pesquisa interna do Progressistas que mostram o bom desempenho do ex-prefeito e revelam que o sentimento de mudança que elegeu o Dr. Pessoa ao Palácio da Cidade pode sim fazer a diferença no próximo pleito. Vamos acompanhar o que disse Silvio Mendes sobre estes e outros assuntos. Depois eu dou boa tarde aos nossos comentaristas. No ar. Disposto a concorrer ao comando do Palácio de Karnak em 2022, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, tem sido avaliado em pesquisas pré-eleitorais realizadas pelo Partido Progressistas. O tucano ganha força no campo das oposições à atual gestão. Eu sou pré-candidato. Então, no lado de cá, do lado das oposições, nós não temos disputas, nós temos convergências com pensamentos diferentes, naturalmente se oferecendo para fazer diferente, um Estado melhor que nós desejamos para todos, né? Por discordarmos da forma como ele é, como ele está hoje, os indicadores, as necessidades da população. Então é dessa forma. E as relações, por exemplo, continuam pessoais. Nós temos adversários políticos. Por exemplo, eu atrasei aqui a entrevista, eu estava recebendo uma ligação do governador Wellington Dias. Então nós temos boas relações, são coisas diferentes, né? Nos respeitamos. Silvio Mendes não guarda segredo e revela números de pesquisas de trabalho recentes que servem de referência para a formação da chapa majoritária. Eu estou com 12 anos afastado de atividade política, de atividade de gestão pública e a população lembrou, né? Para mim é muito prazeroso isso e também aumenta a responsabilidade e, naturalmente, as reflexões do que é possível fazer, né? Que não foi feito. Então, objetivamente, o senador Ciro, a maior liderança hoje política do Piauí, ele aparece com 45%, vou arredondar os números, que é um pouco mais, tem as frações, com 45% das intenções, eu venho com 33%, e outras pessoas que também se dispõem a ajudar o Estado, vai para o patamar de 12%, 10%. Então, assim, foi uma surpresa agradável, sim, mas isso não quer dizer que seja de longo prazo, pode muito bem mudar. E mais, o líder PSDBista acredita que o sentimento de mudança que definiu a eleição para a prefeitura da capital ano passado pode influenciar o próximo pleito estadual. E aí tem uma coisa chamada fadiga de material, que por melhor que você seja, por melhor gestor que seja, é natural que existam desgastes por aquilo que não foi feito. Mas também não basta fazer. Na eleição atrasada, que ele disputou com o doutor Pessoa, ele chegou empareado, os dois. Que explicação é essa se o Firmino tinha sido o melhor prefeito da história de Teresina e aparecer um personagem como Pessoa para disputar assim, de igual para igual? Então, nessa segunda agora, na passada, que o Pessoa foi eleito, Pessoa ganhou e provavelmente nenhum outro candidato ganharia dele. Ele tinha um recall da anterior e ele concentrou nele um sentimento de mudança. Quer dizer, um personagem que até então não tinha feito grandes coisas por Teresina, mas a população disse, bom, é hora de mudar. E mudou, né? Eu acho que estamos com saudade do Firmino. No governo do Estado é a mesma coisa, né? O PT está completando 20 anos de gestão, prometeu muita coisa e não cumpriu, né? Aqui e acolá fez. Agora sim, vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos, porque particularmente nessa entrevista com Silvio Mendes nós já temos muito pano para manga para nossos assuntos aqui dos bastidores do seu jornal, o Dia News. Quem veio, gente? Boa tarde. Edna Maciel, seja bem-vinda, tudo bem? Presente. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos amigos, Eliezer, Tássio e a todos que nos acompanham. Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, Eliezer, Edna e principalmente ao amigo telespectador, uma boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Lívio, Edna, Tássio, telespectadores, boa tarde a todos. Quer dizer, então, que a oposição ao Palácio de Karnak está se confiando na chamada fadiga de material, Eliezer Rodrigues? Sim, é um fator que deve ser explorado pelos candidatos da ala de oposição. Veja como pesa muito esse aspecto. Inclusive, ele deve ser estimulado. A atual gestão já tem a marca aí de 16 anos à frente do governo do Piauí. Como todas as gestões têm acertos e erros, mas interessa mais à oposição destacar os erros ou aquilo que não foi feito para gerar na população, para alimentar esse desejo por mudanças. Então, algo comparativamente ao que aconteceu ano passado aqui na cidade de Teresina. Não necessariamente pesou ali como algo definidor a capacidade pessoal dos candidatos, mas esse sentimento de mudança, ele veio de uma maneira muito forte e mudou, sim, o rumo da preferência do eleitor, mudou o resultado final do processo eleitoral. É algo que é favorável à oposição nesse momento e deve ser bastante explorado, até para enaltecer as qualidades, as características dos nomes que vêm a se apresentar como alternativa de oposição, levantando aquele princípio, a bandeira de que ainda não tiveram a oportunidade de fazer, de que conhecem a realidade, que podem fazer diferente e que é momento de se testar aí outras possibilidades. Enfim, algum discurso nessa linha já para o pleito estadual de 2022. Edna Maciel, a primeira fala de Silvio Mendes nesta reportagem foi se apresentar como pré-candidato ao Palácio de Karnak em 2022. Mas a sensação que eu tenho é que estamos diante de um outro Silvio Mendes, que passou aproximadamente 12 anos negando ser um ente público, realmente, de certa forma, negando a possibilidade de retornar à vida política. Mas, para mim, o discurso de Silvio Mendes é muito claro. Não é pré, não. É só pré-candidato e um pré-candidato bem competitivo. De jeito nenhum, vários prés. Ele é mesmo o pré-candidato, né? Tivemos, sim, uma época em que, há bem pouco tempo, ele mesmo quase convencia alguns de que seu nome não viria à tona como pré-candidato, como estamos vendo agora. Mas tanto a situação, o momento, a fatalidade que ocorreu, todas as mudanças, né, que ocorreram a nível estadual, a nível municipal e federal, fizeram com que cada vez mais a gente veja o nome de Silvio Mendes tomando força, robustez e indo em caminho, sim, dessa só pré-candidatura. E é o que a gente já, inclusive, pontuou aqui com os outros colegas comentaristas. É uma decisão do partido, né? Uma decisão dos partidos, é uma decisão de uma força que quer, sim, se mostrar cada vez mais para ser competitiva para as próximas eleições. Então, ainda tem muita água para rolar? Sim. Ainda tem muito que fazer, muito que mostrar, muito que andar? Sim. Mas o nome é um nome forte, o nome e os seus pares também, que estão cada vez mais se juntando, outros nomes e possibilidades também. Então, o que a gente pode esperar é, sim, um crescendo desse nome. Embora o Dr. Silvio queira estar indo por essa linha, mas a mim não convence também, viu, Lívio? A mim é um nome, sim, forte, preparado e que, falando de tudo que a gente já falou aqui, desses detalhes que eu pontuei para crescer, ainda mais, pode, sim, ser um nome de oposição forte aí e concorrendo fortemente aí ao Palácio de Karnak. Edna Marcel, eu estava aqui, seguindo com a minha vida, trabalhando, fazendo minhas coisas, aí vem esse cidadão chamado Tássio Cruz, botar uma pulga atrás da minha orelha. Tássio falou em uma das edições anteriores do nosso Política do Dia de que realmente acreditava e sentia que Silvio Mendes poderia já estar olhando para 2022, prospectando 2024, quando teremos eleições para prefeito novamente no Brasil. Tássio, em resposta a essa sua provocação, o Eliezer Rodrigues tem uma informação de bastidor que foi abordado com o Silvio Mendes, não é isso, Eliezer? É verdade, conversamos ali, longe das câmeras, do microfone, e o doutor Silvio reconheceu que é sempre um nome posto à mesa
alguém à disposição do seu partido, do seu grupo político, para tentar disputar os espaços que forem convenientes. Ele, veja que ele nem se coloca como pré-candidato a governo, ele fala pré, mas claro, o seu discurso, o seu comportamento não é bem assim, é de pré-candidato mesmo, de fato, e muito menos ainda se declara como pré-candidato a prefeito de Teresina em 2024, mas também não exclui a possibilidade, não foge desse tipo de combate. Ou seja, o doutor Silvio, por mais que não se apresente diretamente como alguém que deseja ocupar ou retornar a esses espaços de poder, também não se exclui do processo, respeita a aceitação que o seu nome tem e se mantém sempre à disposição para esses embates que estão por vir. Tássio Cruz, unindo a esta informação de bastidores, nós também apresentamos, é claro, relembramos as fortes críticas que foram feitas pelo ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, à gestão Pessoa, dizendo que acredita, abre aspas, que Teresina já sente saudade de Firmino Filho, fecha aspas. Como é que você avalia este posicionamento daquele que se apresenta como pré-candidato? É curioso, né, Lívio? O ex-prefeito Silvio Mendes já adota um discurso duro quanto à atual gestão, né? Ele e o vice-prefeito Robert Rios andaram trocando algumas farpas aí pelas redes sociais e já é um claro posicionamento também na capital, né? Nós ouvimos, por exemplo, do deputado Marden que o ex-prefeito Silvio Mendes seria a maior liderança viva da capital, né? Então é importante deixar claro essa situação aí. Eu só discordo em um ponto. Diga. Até conversava com o Eliezer hoje. Essa pesquisa que nós vimos do PSD é uma pesquisa que mede muito mais o nível de popularidade dos candidatos, aqueles candidatos que são mais conhecidos, né? Aqueles candidatos que são mais batidos, podemos dizer assim, pelo interior. Então, o nome do Rafael Fonteles, pré-candidato da base, ele tem menos capilaridade porque nunca foi candidato a majoritário, né? Nunca disputou. Então, à medida em que se intensificar essa discussão pelo interior, acho que esse nome deve ganhar mais capilaridade e aparecer mais próximo, né? Que deve ser a tendência. Porém, quando a gente fala em Silvio Mendes, a gente pode voltar a 2010, né? Voltar a 2014, quando ele disputou o governo estadual, foi para o interior, cumpriu a agenda. Basta lembrarmos que Silvio Mendes foi para um segundo turno com Wilson Martins, uma eleição disputada. Então, é um candidato que já foi testado, que já se conhece pelo interior, e isso é um fator importante na hora de analisar essa situação, esse contexto geral da disputa estadual. Mas estamos diante de um candidato, de um pré-candidato que, de certa forma, retomou a sua vida política com bastante garra, hein, Tássio? Sem dúvida. E ele usa, claro, o pré que você citou, né, Lívio, para chegar ali sem muita imposição dentro da chapa. Mas a informação que nós temos seguras de bastidor é que ele é, sim, um principal nome que a oposição trabalha hoje. Nessa batalha, nessa disputa com o JVC, ele larga à frente, justamente por essa predisposição e esse caminho que já percorreu pelo interior. O desafio agora é tratar junto aos aliados, né, aos partidos aliados, às bases do interior, e buscar testar esta aceitação. O deputado Júlio Arcoverde, presidente do Progressistas, revelava para a gente que neste mês agora de setembro, já começam as caravanas pelo interior, e essas caravanas servirão, claro, para levar Silvio a ter contato com essas lideranças e também, de certa forma, testar a receptividade dele junto às bases políticas da oposição. Já que nós tivemos acesso com exclusividade a estes números dessa pesquisa interna feita pelo Partido Progressistas, Rafael, por gentileza, pode soltar os dados dessa pesquisa, porque realmente é interessante olharmos para essa situação de agora. É uma pesquisa de trabalho do Progressistas que apresenta Ciro Nogueira, senador piauiense, ministro da Casa Civil, vigorando ainda com 45% da preferência das bases, aí da memória dos eleitores, como aquele que vai compor justamente este nome para 2022. Ciro com 45%. Silvio Mendes com um desempenho muito interessante de 33%, logo na sequência de Ciro. E na sequência também nós temos aqui outros candidatos. Iracema, João Vicente Claudino, Rafael Fonteles estão na casa de 10% a 12%. Essa pesquisa diz muito, lembrando que é uma pesquisa de trabalho interna do Partido Progressistas. Esses dados nos foram confirmados pelo ex-prefeito Silvio Mendes, Edna Maciel. É uma pesquisa interessante, mostra de certa forma aqui uma certa proximidade entre Silvio
E Ciro, lembrando que há apenas pouco tempo, Ciro Nogueira retirou, e de certa forma nem retirou, de fato, oficialmente, a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Foi uma confirmação feita por Júlio Arcoverde, presidente do Diretório Estadual do Partido Progressistas, e logo em seguida, Silvio Mendes apareceu e começou a ser tratado como esse pré-candidato. É uma pesquisa bastante motivadora, hein, Edna? Sim, principalmente para os dois que aparecem com 45, o Ciro com 33, o Silvio, relembrando bem que até bem pouco tempo, né, o nome de Ciro já despontava como um provável, né, pré-candidato, vamos dizer assim também, e o nome de Silvio Mendes é um nome, como já pontuei antes, que tem toda uma história e sabemos que ele também já participou de outras eleições. Sendo que Ciro está muito na mídia atualmente, além de toda a sua história, além de toda a sua força política, ele agora aparece realmente muito por conta de estar na Casa Civil também. Os holofotes estão todos voltados para o ministro da Casa Civil, piauiense, e que vem fazendo já um trabalho, né, com bastante protagonismo, né, fazendo o que ele mais sabe fazer, que são as costuras, que são os diálogos, e como ele mesmo disse, sendo o amortecedor em meio a uma grande crise. Silvio Mendes, acabamos de falar do nome dele, é um nome sempre lembrado nas pesquisas, como gestor, como PSDBista, como tucano, e pela sua postura, e até pelos embates, como citou bem aí o Tasso Cruz, da atualidade e outros embates na mídia, sempre nesse formato em que sabemos que é o Dr. Silvio, bem franco, bem direto. Quanto aos chamados de outros, JVC a gente sabe que é conhecido, se não como grande trajetória política, mas na política, na sua participação política e como empresário, sua família também, aqui no Piauí, sempre bastante lembrado. Iracema Portela está fazendo aí sua vida, sua trajetória política, tem sua representatividade como mulher, mas ainda não tem a capilaridade que os outros nomes que nós citamos, né? E Rafael agora, Rafael Fonteles é um secretário, mas ainda não é um nome que podemos chamar de popular, está aí na base do governo, caminhando pelo interior com o governador Wellington Dias, ainda também não pode, nenhum deles pode falar oficialmente da pré-candidatura, mas já sabemos do seu nome, que é o nome da base, que é um nome que já apareceu como consenso. Acho que ainda falta, sim, muitas caminhadas, mas o trabalho que realiza já está sendo divulgado e o nome também, mas não sei se essa porcentagem é uma porcentagem desanimadora para os três, mas requer que fiquem de olhos abertos, né? E os outros dois acho que é um caminho natural dentro, é claro, é uma pesquisa interna, mas estou me baseando nos números como pesquisa interna de credibilidade para fazer esse comentário. Um resultado bastante animador, Eliezer, lembrando mais uma vez que Silvio Mendes, de certa forma, passou 12 anos, os 12 últimos anos, negando ser um homem público. Correto, Lívio. Além de 12 anos sem tanta exposição à mídia, sem tanta visibilidade, o ex-prefeito Silvio Mendes teve a sua atuação marcante na capital, na cidade de Teresina. Ainda assim, sem tradição de estar pelo interior do estado, consegue se capilarizar, consegue ser lembrado, reconhecido, tem um bom índice de popularidade, realmente é algo que chama a atenção. Como um ator político que se dedicou à cidade de Teresina, consegue um reconhecimento nos mais diversos rincões do estado do Piauí. Nós estamos falando de uma pesquisa de trabalho que colocou aí todos os prováveis nomes que vão disputar o governo, que pesquisou aí amostras significativas de eleitores, potenciais eleitores, na verdade, em todo o estado do Piauí, não só na capital, mas também nas principais regiões do interior do estado. Isso realmente dá o ânimo a qualquer pré-candidato, isso realmente fortalece a estratégia de qualquer partido. O doutor Silvio Mendes já inicia a sua pré-campanha agregando essa força. É algo que pode ser potencializado por lideranças locais. É exatamente por isso que uma caravana de viagens deve ser iniciada. Gradativamente, o doutor Silvio Mendes deve visitar aí cidades importantes de grande e médio porte
do interior do estado do Piauí, que tem essa capacidade de influenciar toda uma micro-região para assim consolidar o seu nome. E à medida que esse processo for acontecendo, novas pesquisas, outros resultados, indicadores também devem aparecer, serem colocados à disposição, portanto, dos líderes partidários, da sociedade, de uma forma geral, que realmente fomenta esse debate pré-eleitoral. Aí tá, a sua pesquisa ao qual você se referiu. A gente, como eu disse, né, a gente observa os números, os números que mostram esse nível de conhecimento do nome, né, o nível de popularidade. Ainda, claro, a gente escuta muito, né, pelo bastidor político, os políticos sempre falam, né, Lívio, a pesquisa ela reflete o momento. Né? E neste, né? A fotografia, a radiografia do momento. Então, neste momento, nós temos um cenário muito disperso ainda, né? Nós não temos confirmações, né? Por mais que a gente tenha essa certeza de que nós teremos, quase certeza que nós teremos Rafael Fonteles candidato, nós ainda não temos essa radiografia de uma campanha indo à rua, de deputados pedindo voto. Então, estamos há 13 meses praticamente de uma eleição para o próximo ano. Então, eu acho que a pesquisa ela reflete que, sim, Ciro Nogueira e Silvio Mendes possuem o conhecimento, o eleitor sabe quem são os dois, né? E isso se destaca. Porém, eu acho que ela reflete esse momento de... Aí sim, pré-campanha, né? Nem começamos a pré-campanha ainda. Mas eu acho que nós acompanhamos isso muito forte aqui na capital e também pelo interior nas últimas eleições. Acho que à medida em que se acentuar, à medida em que nós chegarmos ao período de janela partidária, que os deputados já se posicionarem nos partidos, lá para março, abril do ano que vem, aí sim nós teremos um cenário de pesquisa de intenção de voto, de fato, né? Pesquisa que nós poderemos ver como claro. E como bem disse a Edna, a base governista, o governador Wellington Dias, tem intensificado cada vez mais essa agenda com Rafael Fonteles pelo interior, percorrendo municípios. Isso vai ser fundamental, essa máquina do governo, essa estrutura de campanha vai ser fundamental para que possa chegar, principalmente Fonteles e também Silvio, a vários municípios, aos principais municípios, e aí sim dar essa capilaridade à candidatura. Então, a radiografia que nós temos nesse momento é essa, mas daqui para março, outubro do ano que vem, nós teremos uma profunda mudança nesse sistema e principalmente com as pré-campanhas, né, com a campanha em si, a campanha governista, que deve ser uma mega campanha para tentar a sucessão do governador Wellington Dias com o Rafael Fonteles. Só para encerrar o nosso assunto, Silvio Mendes de hoje, 31 de agosto, é a data do aniversário de Dr. Silvio. Parabéns ao senhor, seja muito bem-vindo de volta ao nosso cenário político, saúde e, é claro, prosperidade. Tássio, você estava falando para a gente, compartilhou comigo uma informação ainda ligada a essa questão da formatação da base da chapa, da oposição ao Palácio de Karnak, ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma novidade sobre Júlio Arcoverde, que de certa forma já nos começa a mostrar bem concretamente essa articulação e formatação da base da chapa majoritária da oposição, não é isso? Vamos ao portalodia.com. Isso, hoje pela manhã eu conversava com lideranças ligadas ao progressismo, com o próprio Júlio, e ele praticamente confirma que deve sim ser candidato a deputado federal na vaga de Iracema Portela. Ele reluta ainda, Lívio, em assumir firmemente, mas a informação que a gente tem muito fiel de bastidor é que o deputado Júlio Arcoverde será sim candidato a deputado federal. A deputada Iracema já começou a comunicar às suas bases que ela não será candidata à reeleição, ela não voltará para a Câmara, deve buscar um outro caminho, e o deputado Júlio Arcoverde até conversava comigo e o Eliezer na Assembleia, já deixou bem claro, a Iracema saindo, ele vai para a chapa proporcional, vai para deputado federal, uma chapa muito concorrida. Lívio, nós teremos certamente o senador Eumano Ferrer, a deputada Margarete Coelho, o Átila Filho, né, o filho do deputado Átila Lira, também devemos ter Júlio Arcoverde, então uma chapa extremamente competitiva para buscar o Progressistas aí a manter ou até mesmo ampliar a sua bancada, que hoje é de 3 deputados na Câmara Federal, tentando ampliar, uma tarefa difícil, mas que deve ser o caminho natural do deputado Júlio Arcoverde, que já começa um outro processo, um processo de alocar suas bases estaduais.
ele e a Iracema fizeram muito o que a gente chama de voto colado, voto casado pelo interior. Muitos prefeitos votaram nos dois. E agora o Júlio busca, dentro do Progressistas, alguém para se projetar a partir do seu caminho. Vamos aguardar e tentar descobrir. Mas o caminho dele, natural, é essa candidatura a deputado federal. Edno, uma informação que, se confirmada, só de certa forma solidifica as articulações acerca da chapa com Iracema Portela, candidata a vice-governadora para 2022, hein, Edno? As declarações dela aí não tem nenhuma intenção, né, de voltar ao cenário como deputada federal e deixando aí o espaço aberto, o caminho livre para os outros nomes citados aqui. E que, como bem Tássio disse, uma disputa bem difícil, né? São vários nomes, pouco tempo, poucas vagas. Na matemática também fica bem difícil essa disputa. E Iracema, o nome delas cada vez mais se consolida para essa possibilidade, né? Ainda não temos realmente nada oficial, mas o caminho parece que é esse sim, Lívio, que ela apareça como vice-presidente aí da chapa, né? Vice-governadora da chapa. Já estou indo mais lá na frente ainda, devagar, bem devagar. É porque a política está, vou lhe dizer, viu? Nós estamos acompanhando aqui num ritmo bem frenético as mudanças, as conversas, as possibilidades. Então, tem sim essa chance e, como eu já pontuei algumas vezes, estamos gostando de ver, se posso dizer assim, a mulherada animada para a política. Vamos ver aí das possibilidades, porque tem que reforçar o nome, reforçar também, não só o nome como família e como histórico na política, mas o seu nome mesmo, seus atos, né? Suas ações. Edna, só para acrescentar mais uma informação ao nosso telespectador, muito também se fala sobre a possibilidade de Iracema Portela sair como candidata ao Senado em um contexto em que João Vicente Claudino não aceite esta composição dele mesmo ser candidato ao Senado na chapa oposicionista. Caso ele aceite, ele pode compor, junto com Silvio Mendes, como candidato a vice-governador em 2022. Nesse caso, Iracema Portela seria deslocada para uma candidatura ao Senado Federal. São várias possibilidades que estão sendo tratadas nos bastidores, realmente para sentir qual deve ser este termômetro, qual deve ser a atitude do nosso eleitor quando pensa em 2022. Edna, tem muita coisa ainda vindo por aí. Muitas, são os ajustes, como a gente está falando, né? É mesmo praticamente um jogo de xadrez, o tabuleiro vai se arrumando de acordo com que as peças vão mudando de lugar e dos seus jogadores, no sentido positivo da palavra. Então vamos aguardar também para ver se esse nome de Iracema, para onde ele se confirma, e vai depender também aí totalmente do caminho de JVC. Vamos lá então para o nosso próximo assunto. Lívio. Oi, meu filho, diga. Só lembrar que, além dessa possibilidade da deputada Iracema não disputar mais a reeleição, temos também o fator, a situação da deputada Margarete Coelho, que ainda não se definiu se fica ou não nos quadros do Progressistas. E isso pode interferir na formação da chapa para deputado federal. Nesse sentido, por essa linha, se fortalece a possibilidade do deputado Júlio ingressar nesse grupo para dar mais chances de êxito ao partido como um todo nessa disputa pela Câmara Federal aqui no Piauí. Bem lembrado, Eliezer, quando o Tássio Cruz falou no nome de Margarete, realmente me soou estranho ela ainda sendo contada como nas contas do Progressistas, mas de fato ainda é filiado ao partido. E por mais que não se manifeste em hipótese alguma sobre este assunto a nenhum veículo de imprensa na atualidade, é o que nós observamos, esta tradicionalidade de Margarete sempre muito próxima ao Partido dos Trabalhadores, particularmente falando ao Wellington Dias. Vamos observar e eu acho que talvez em março nós teremos essa resposta, se Margarete continua ou se sai do Progressistas. Agora, se mudando de assunto, uma polêmica se instalou hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O presidente da Casa, deputado Temístocles Filho, estava defendendo uma mudança no regimento interno que garantiria que o deputado candidato à vaga de conselheiro do TCE não possa votar em si próprio. Vamos acompanhar informações, detalhes sobre esse assunto na reportagem.
A possibilidade de alteração das regras após o início do processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa provocou divergências no parlamento. A proposta é que os deputados que são candidatos se abstenham do voto. Essa é uma proposta, é um processo que veio fora da Assembleia Legislativa. O jornalista entrou com esse processo no Tribunal de Contas do Estado do Piauí e o Tribunal de Contas mandou para a Assembleia. Que não é só a questão da abstenção, de não votar dos candidatos, mas tem outros itens também que são arguídos no processo. O presidente está correto, está dizendo que vai mandar para a mesa diretora, e a mesa diretora é o órgão inicial para analisar o processo. Depois da mesa diretora, ou arquivando ou não, tem todo um plenário aqui para analisar esse processo. O ideal seria ter uma análise jurídica aprofundada desse processo. É constitucional ou não é constitucional o deputado que é candidato de votar em si mesmo? O presidente da Assembleia compartilha do mesmo entendimento. Para ele, assim como os candidatos de outras instituições não podem votar em si mesmos, os 4 parlamentares candidatos deveriam se abster do voto. Eu vou propor, ainda esta semana, uma reunião da mesa diretora da Assembleia, para que a gente possa dar essa orientação aos nossos colegas, desejam ser candidatos, para que se abstenham do voto. É constitucional, doutor? Meu amigo, no passado nunca foi, não está na Constituição, mas eu acho que democraticamente isso é bom. Que o parlamentar concorra todo mundo em pé de igualdade 100%. Mas esse pensamento não é unânime. Alguns reagiram de maneira forte e direta. Inúmeros mandatos, diversas eleições de TCE já ocorreram aqui. E todas elas o deputado Temício nunca lembrou que deputado não deveria votar, deputado candidato. Agora, tem por trás disso aí uma manobra muito grande, porque todos os suplentes que vão ser aí são do PT. Aí é muito claro, nesse caso aí... Então você acha que prejudica o processo? Claro que não vai prejudicar, porque se fizerem, eu não acho que os colegas deputados vão admitir um absurdo desse. Mas se admitirem, tem justiça para se recorrer. Polêmica. Vamos lá, Tássio, só para começar a nossa análise acerca deste assunto, vamos corrigir uma informação que foi passada por Flora Isabel. Não foi uma proposição de nenhum jornalista, não é isso? Isso, foi a plataforma Custo Piauí, o doutor André Portela, que impetrou advogado judicialmente, entrou com um processo judicial para que essa questão fosse observada no edital. O edital prevê o voto do deputado candidato e o argumento do Custo Piauí é que os candidatos que são técnicos, que são alheios, estão fora da Assembleia, não teriam direito a voto, ou seja, seria isonomicamente desigual, né? Não seria igual. Então, por isso ele propôs e após essa proposição, segundo o deputado Temício, ele acatou, mas pegou muito mal, viu, Lívio? Nos corredores da Assembleia, o que a gente percebeu foi um mal-estar, né, entre os deputados. Eu conversei com 3 dos 4 deputados candidatos. O deputado Zé Santana, como a gente viu aí, contrariadíssimo, né? Ele chamou de vexame, disse que é uma vergonha, deu a entender que seria uma manobra da casa para ajudar a candidata Flora Isabel. Por quê? O presidente deixou aberto, né? Deixou o entendimento ali um pouco suscetível a interpretações. Caso os 4 deputados titulares, candidatos, saiam, dos 4 deputados que entrariam suplente, 3 deputados são do PT. E esses 3 votos, naturalmente, iriam para Flora Isabel e poderia ser definitivo no primeiro turno. Então, ficou um pouco ambíguo o entendimento se esses 4 deputados estariam no plenário, iriam se abster do voto e contaria a abstenção, ou se eles sairiam para os suplentes tomarem a cadeira e votarem. Então, pegou muito mal. Eu conversei com o deputado Flávio Nogueira Júnior também, que não quis se pronunciar a respeito, mas uma mudança que há cerca de 15 dias antes do pleito, lembrando que é dia 16 de setembro, sim, a eleição para o TCE, soou mal, pegou mal ali entre o próprio MDB, Santana e Temístocles, filiados ao MDB, deputado João Madison criticando a medida, que apoia Zé Santana. Vamos aguardar os próximos passos, se essa mudança vai ser aprovada, se vai ser judicializada,
quais serão os próximos passos, mas é uma medida, Lívio, que se não agora, mas no futuro, corrige uma injustiça histórica. Verdade. Porque candidatos que não são da Assembleia já entram perdendo por um voto, porque o deputado que é candidato, obviamente, vai votar nele mesmo. Né? Então, é uma eleição que fere esse princípio básico da isonomia. Né? Já começa o candidato não deputado perdendo por um voto. Então, eu acho que corrige um erro histórico. O grande problema aí é que o edital já foi divulgado, já está em execução. Então, mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, alguns deputados não concordam. Sua opinião acerca desta polêmica, Edna Maciel? Pois é, acho que toda a questão é jurídica. Realmente, em cima da hora, podemos dizer assim, faltando poucos dias, não soou realmente muito bem, né? E se foi colocado como estratégia, manobra, enfim, os próprios entes os deputados podem avaliar do partido e fora do partido, né? No caso aí o MDB, se vai, como em alguns casos na política, beneficiar A, B ou C, né, em detrimento principalmente de prejudicar outros, então realmente não é válido. Acho que foi uma decisão com poucos dias para que se aconteçam as eleições. Se realmente é justo, teria que ter sido proposto antes. Ficou parecendo sim uma estratégia, e creio que para essa eleição de conselheiro tão debatida, tão falada, tão polemizada, que deu uma importância tão grande, como se fosse um pleito, um outro tipo de eleição. Afinal, o cargo é sim um cargo altamente importante e que vários grupos, vou continuar batendo aqui na tecla porque foi o que aconteceu, são contrários a esse formato de escolha. Então, assim, se é para ser político, se é para ser da casa, como é tradicionalmente, a gente sabe que vai ser, né, que seja feito da melhor maneira. Então, creio que a saída é a questão jurídica, técnica jurídica, né? É uma avaliação jurídica do processo. Eliezer Rodrigues, a sua opinião? Eu acredito que não é razoável alterar a regra do jogo após o início desse processo seletivo, todo delimitado por um edital público que foi colocado à disposição de todos os pretensos candidatos. Destacar que a proposição realmente partiu do advogado André Portela, formalmente junto ao TCE. Agora, a mesa diretora da Assembleia pode acatar ou não. A mesa tem até o final dessa semana para apresentar o seu parecer, se vai fazer essa regra valer ou se ela não será implementada. De toda forma, as reações estão aí, são as mais diversas. Há interpretações que isso é simplesmente estratégia política, que não há senso de justiça nesse caso. Enfim, acredito que é muito delicado. Depois que o processo começa, você querer alterar as regras, era melhor que tivesse sido observado antes, né, analisado a situação antes, para evitar esse desgaste, para evitar realmente esse mal-estar no Poder Legislativo. Nós tivemos aqui há algumas semanas, se eu não me engano há 2 semanas, uma entrevista ao vivo em nossos estúdios com o advogado André Portela, da plataforma Custo Piauí, que realmente revelou que encontrava pelo menos 4 instabilidades neste edital de inscrição para um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu realmente preciso compartilhar com vocês um sentimento de que eu não via há muito tempo uma eleição tão polêmica, tão debatida, como essa que vai realmente dar preenchimento da vaga que foi deixada por Luciano Nunes Pai, lá no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Mas André Portela realmente revelou que, por mais que os questionamentos a este edital não sejam validados ou levados em consideração já antes do processo eleitoral, que está marcado para 16 de setembro, de certa forma, o trabalho da plataforma Custo Piauí vai se centrar em, de certa forma, questionar a eleição daquele que vai ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É um trabalho que vai se arrastar por um bom tempo, não se encerra com esses questionamentos apresentados à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e nós continuaremos a observar todo esse movimento. Mas, Tássio, eu não me lembro de uma eleição tão polêmica como essa. Parece que estamos elegendo prefeito, governador, né? Muito polêmica na Assembleia.
Mas é curioso, Lívio, e deve ser um tom que a gente deve ver no próximo ano, inclusive a eleição estadual. Sim. Porque a eleição para Tribunal de Contas, naturalmente, historicamente, ela sempre foi uma eleição de dois grupos políticos ali, né? De dois grupos que ocupavam o principal ponto, mas é curioso porque desde 2015 foi a última eleição para o TCE, ou seja, nós temos 6 anos. E nós temos hoje uma forma de se comunicar muito diferente na sociedade, especialmente as redes sociais, a população se expressando, criticando, cobrando. E eu acho que isso tem afetado muito o pleito e afetado muito o parlamento, né? O parlamento, ele reflete, muitas vezes, ele é uma casa de ressonância da sociedade. Então, nesse momento, o clamor que nós vemos, principalmente da sociedade mais politizada, a partir do início do governo Bolsonaro, é uma cobrança muito grande por transparência, uma cobrança por lisura. E eu acho que essa decisão, se não para agora, já que o edital está em andamento, mas para a próxima eleição de conselheiro, uma eleição futura, deve ser uma regra, uma máxima que deve ser executada. Como nós explicamos aqui anteriormente, é ruim, é feio, é triste para a democracia quando nós temos pessoas competindo por um mesmo objetivo e que já saem algumas em condição inferior à outra. Então eu acho que a democracia, ela parte da presunção de equidade, de igualdade entre os candidatos, entre os postulantes a uma coisa. Então eu acho que deve ser uma tônica, não só no Piauí, mas em todas as casas legislativas do Brasil, em todos os tribunais de contas do Brasil. Isso deve virar uma regra para que a gente tenha, se não a equidade de influência junto ao parlamento, que a gente já viu historicamente que deputado só vota em deputado, mas que a gente tenha pelo menos a equidade dos candidatos não saírem na frente dos outros candidatos que são técnicos. E eu acrescento ainda a sua fala que, de certa forma, estamos vivenciando na nossa sociedade brasileira um movimento que cobra moralidade, principalmente da classe política que está em descrédito com a nossa sociedade. O Eliezer Rodrigues, em algumas edições anteriores, chegou a dizer, comparar. Lembra, Eliezer, de que essas articulações acerca da vaga para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí está sendo, de certa forma, comparada até as articulações para uma 4ª vaga na chapa majoritária, hein, Eliezer? Pela dimensão que tem essa posição, pelo aspecto político, podemos considerar, fazer esse paralelo, é como se fosse a 4ª vaga da composição majoritária. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, Lívio, Edna, Tássio, telespectadores, até amanhã. Edna, aquele abraço para você, até amanhã. Abraço para todos vocês, principalmente para a nossa audiência, até amanhã. Tássio, obrigado pela tua participação. Um grande abraço, Lívio, a todos, até amanhã. Política do Dia.